Boa tarde a todos e a todas as presentes, e muito bem-vindos ao novo semestre, o primeiro regular desde que a pandemia começou. Quero, em nome do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal da Bahia, agradecer ao professor Álvaro Pires ter aceito o convite a oferecer a nossos calouros e a todos os aqui presentes esta aula inaugural do semestre 2021 sobre emergência de um quadro epistêmico alternativo e o conceito de verdade nas ciências sociais. Quero também saudar a professora Mariana Poças e aproveitar esta ocasião para também fazermos deste momento juntos e aula inaugural um primeiro rito de passagem entre coordenadoras do nosso programa, já que a minha gestão no programa está findando e a da nossa atual vice-coordenadora, Mariana Poças, se aproximando de começar. Desejo a ela uma excelente e produtiva gestão. Temos passado por um momento e um ano, em realidade, todo ele muito difícil e cheio de desafios e muita tristeza para todos nós, de todos os tipos, desde que a chegada da pandemia se instalou em março de 2020, há já exatamente um ano. Longe de nos adaptarmos a esta nova normalidade, somos sobressaltados a cada novo dia com mais e novas preocupações. Sou solidária a todos aqueles que perderam pessoas em suas famílias ou grupos de amigos e conhecidos. Longe de vermos uma luz no horizonte, o nosso país vive agora a tragédia do agravamento da situação emergencial de saúde, que deixa todos mais desanimados e preocupados. Na universidade não tem sido nada fácil, tampouco, enfrentar a retomada de atividades de modo remoto, que não são, de modo algum, o mesmo que atividades presenciais. Mas é o que temos para agora e precisamos seguir em frente. Farei agora uma muito rápida apresentação do nosso convidado e, se for preciso, vou pedir para a professora Mariana complementar. O professor Álvaro Pires fez mestrado e doutorado em criminologia na Universidade de Montreal, no Canadá, e é professor decano do Departamento de Criminologia da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade de Ottawa. É titular da Cátedra de Pesquisa do Governo Canadense, chamada de Tradições Jurídicas e Racionalidade Penal. Conhecido como um dos mais importantes pesquisadores da punição criminal contemporânea, Álvaro Pires teve, ao longo das últimas 3 décadas, uma produção acadêmica de suma relevância para aqueles que tentam compreender a racionalidade dos sistemas penais. Entre outros, tem abordado temas como da questão da interdisciplinariedade, como produto da construção do pesquisador, mais do que como uma realidade já dada. Assim como sobre questões epistemológicas importantes, como os limites da observação científica, a impossibilidade da pesquisa em mais de um quadro disciplinar e as dificuldades que a dicotomia realismo-construtivismo coloca para a pesquisa social. Com uma produção visivelmente relevante no seu campo de especialidades, ele é autor de muitos artigos e livros nas áreas da sociologia, do direito criminal e da punição, assim como da epistemologia e metodologia em ciências sociais. É um dos organizadores e autores do livro A Pesquisa Qualitativa, Enfoques Epistemológicos e Metodológicos, publicado no Brasil pela Vozes, muito utilizado pelos estudantes de pós-graduação no Brasil e afora. Se Mariana quiser fazer alguma complementação, você nos diga, ou se já damos a palavra ao professor Álvaro. Obrigada, Gabriela. Eu não preciso fazer nenhuma complementação, para além do testemunho de aprender com o Álvaro há mais de 20 anos e perceber que o bom professor é isso, ele nunca para de ensinar, e mesmo a partir das novas reflexões que o próprio tempo contemporâneo coloca, ele sempre sempre tem muito o que ensinar. Então, o que eu tenho a dizer é: vamos aproveitar esse momento para fazer uma reflexão que pode transitar por caminhos densos, mas que certamente pode esclarecer muito sobre muitos aspectos do pensamento intelectual hoje. Então, é isso. Álvaro, queria te passar a palavra. Obrigada. Depois, Mariana continua com a coordenação da mesa. Obrigada.
Bom, com essa introdução que vocês fizeram, a barra ficou muito alta, ficou alta até demais, então eu vou tentar me acalmar um pouco. Eu gostaria de começar com um agradecimento, para mim uma grande honra e um prazer ter sido convidado para essa aula inaugural do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade da Bahia. É uma ocasião extremamente importante para mim. E o meu agradecimento à professora Mariana Poças pelo convite e a todo o corpo professoral desse programa, que agora eu estou conhecendo alguns mais dessa maneira, um pouco mais visual que outra coisa. Eu espero poder responder, pelo menos em parte, as expectativas que depositaram em mim, me convidando para esse evento. E a minha responsabilidade, eu sinto que é enorme, porque o meu público principal aqui é essa coorte de alunos que está ingressando numa nova etapa da sua formação acadêmica e num contexto de enormes turbulências sociais na nossa sociedade e mundo e de diferentes tipos. Então, nesse contexto, fica até muitas vezes difícil escolher o que falar e como falar. O projeto inicial das conversas que eu tinha tido com a Mariana, mas isso, depois eu tive autorização dela para as pequenas modificações que eu introduzi, era privilegiar a apresentação de um novo quadro epistêmico, ainda insuficientemente visível em ciências sociais, e retoma esse quadro epistêmico que vai substituir um pouco que vai não necessariamente substituir, não substituíam ainda, mas que dá uma alternativa a esse debate entre construtivismo e realismo, e retomar, no final da apresentação desse quadro, mas de maneira um pouco diferente, o problema da busca da verdade nas ciências sociais, que eu já tinha tratado, mas sem ter visto uma das coisas importantes que estavam já se produzindo no final desse século, no capítulo desse livro sobre a pesquisa qualitativa que foi traduzido, o livro, bom, então esse capítulo foi escrito no final do século passado, para dar uma ideia, né? E foi traduzido pelas Vozes, então, em 2008. Bom, na verdade, eu inverti a ordem. Ficou claro? Bom, eu inverti a ordem de prioridades, mas, na verdade, vocês vão ver, porque ficou um pouco, para poder ficar claro, era o preço disso, fica um pouco mais longo, então eu acabei eu integrei algumas coisinhas desse novo quadro de maneira sutil, mas não falei neles e deixei ele para o final, mas, na verdade, não vamos ter tempo de tratar eles agora. Então, o que eu vou tratar é o que significa ter, no século XXI, agora que vocês estão começando essa formação, estou pensando, sobretudo, em vocês, estudantes que estão ingressando agora nesse programa de estudos superiores, uma experiência aprofundada nas ciências sociais. E como as ciências sociais definiram o conceito de verdade. Eu não vou ter tempo nessa segunda parte, de ir em toda a profundidade que eu queria, todos os exemplos que eu tinha selecionado, mas verbalmente eu vou poder pelo menos dar algum quadro e veremos então o que é possível depois na parte das perguntas. O terceiro ponto, como eu disse, quais as grandes linhas desse novo quadro epistêmico, eu vou ficar devendo uma outra oportunidade. O roteiro que eu vou seguir mais ou menos, então, mais ou menos porque não vai ser completo, é o contexto. Eu vou primeiro situar o contexto desse meu texto de 1997, porque eu tive também uma formação acadêmica, eu comecei a minha formação acadêmica, então, nos anos 60, então, um período também de turbulência, e no Brasil, quando eu ingressei na universidade, já estávamos também num período de ditadura militar. Então, um período bastante turbulento, mas turbulento de uma outra maneira. Então, eu vou apresentar o contexto
desse texto de 1997, que era o que eu fui capaz de ver no final do século passado. Em seguida, eu vou enumerar para vocês, porque isso é importante para essa entrada nos estudos superiores, 8 tipos de experiências nas ciências sociais que nos convém de conhecer. E vou, ali dentro, focalizar rapidamente, mas rapidamente, no problema do erro e no problema da experiência evolutiva da verdade na ciência. E vou tentar terminar com... eu não vou entrar no ponto 5 e no ponto 6, mas eu vou tentar terminar com algumas mensagens para vocês. Então, eu vou começar com esse contexto do texto de 1997, com uma espécie de nota autobiográfica. A minha formação como pesquisador e professor na segunda metade do século XX, então, Brasil primeiro, Alemanha em seguida, Canadá em último lugar. O texto foi escrito quase no final do século passado e pode ser lido como uma espécie de reflexão epistemológica e metodológica das ciências sociais sobre elas mesmas, porque nós, como pesquisadores e trabalhando numa disciplina, quando a gente está escrevendo dentro dessa disciplina, é como se... E sobre essa disciplina, que foi o caso, o meu objeto nesses trabalhos era a disciplina ela mesma, então eu estava fazendo uma espécie de reflexão epistemológica para as ciências sociais. E agora, bom, é claro, já há bastantes anos de retroação disso, o que eu posso observar agora de forma retroativa do que eu estava fazendo e o que foi feito. É como se eu estivesse fazendo uma sociologia da minha sociologia nessa época. Então, toda e qualquer observação, isso já sabemos hoje, toda e qualquer observação pode ser atribuída a seleções operadas por um observador. Então, guardem isso, o que eu estou fazendo aqui é necessariamente uma seleção, né? E aqui temos um problema que é importante ter consciência disso. Nas ciências sociais, as descrições são absolutamente necessárias, mas elas são sempre incompletas, sempre impossível de tudo tratar. E são sempre, então, ao mesmo tempo, relativamente arbitrárias no recorte que um observador vai fazer. Esse texto, essa primeira metade, essa segunda metade do século XX, foi onde eu comecei a minha formação e onde eu tive que navegar, foi um período de detonações de tudo que parecia unitário, tomado como evidente e certo, e de fragmentação dos saberes. Michel Certeau, que esteve naquela ocasião também no Brasil, no Rio, chegou a falar nessa época, então nós estamos nos anos 60, 70, Michel Certeau chegou a falar da volta do outro oprimido, esquecido, deixado sem voz e acompanhado de uma crítica institucional generalizada e de uma autocrítica dos saberes. Nós vamos passar isso. A escola foi criticada, o hospital foi criticado, o hospital psiquiátrico foi criticado, a prisão foi criticada, a família foi criticada, então uma série de... o sistema penal foi criticado, então uma série de críticas institucionais durante esse período. Foi um período de exposição um período de exposição do que um dos meus colegas e colaboradores, Walter Moser, que trabalha no domínio das artes, um suíço alemão, e que teve influência aí no Brasil, porque teve vários professores aí no Brasil que conhecem ele. Walter Moser, num seminário que nós demos juntos aqui na Universidade de Ottawa, utilizava a expressão modernity blues para dizer as misérias e imperfeições da modernidade começaram a ser expostas durante essa segunda metade do século XX. Se eu tentasse
cartografia, que é sempre uma descrição incompleta, então guardem isso, qualquer descrição que a gente faz é sempre uma descrição incompleta desse período. Nós temos, em 1947, Horkheimer e Adorno, que vão publicar um trabalho que vai desencadear muita coisa, cujo título em alemão era Dialética do Iluminismo. Ele não foi traduzido exatamente com esse título para todo lado, ele foi traduzido algumas vezes pelo título Dialética da Razão, mas o título em alemão era bem claro, Dialectik der Aufklärung, quer dizer dialética do iluminismo e não da razão. Esse texto aparece em 1947, abrindo todo um novo cenário. Eu vou voltar 2 palavrinhas sobre ele. E nos anos 60 e 70 começam a aparecer, então, uma série de críticas do saber, do poder e das instituições, críticas institucionais. Uma bateria de críticas enormes, é esse o cenário no qual eu vou estar começando a minha formação. A minha formação começa no final dos anos 60. Então, nós temos aqui o quê? Uma crítica da escola, as críticas institucionais. Nós temos a crítica do hospital psiquiátrico e da medicina. Nós temos a crítica da família. Nós temos a crítica do complexo militar industrial. E nós vamos ter a crítica da prisão, que vai começar nos anos 40, com 2 trabalhos da escola de Frankfurt, de Rusch e Kirchheimer, Punishment and Social Structure, que agora estão disponíveis em língua francesa, mas esse livro aí, em 39, fica completamente desconhecido, é a edição dos anos 68, na América do Norte, em inglês, que vai dar uma visibilidade para esse trabalho sobre a crítica da prisão. Bom, e o Alvin Goldner, que um sociólogo extremamente importante na América do Norte, teve um papel muito influente na sociologia crítica dos anos 70 nos Estados Unidos, tinha publicado um tijolo, um grande livro, cujo nome era The Coming Crisis of Western Sociology. Ele quase que anunciou uma crise que estava se acontecendo, estava para acontecer. O conceito de crise, muito utilizado nessa época, muito utilizado pela Escola de Frankfurt. Então, o conceito de crise toma uma proporção importante e ele anuncia quase que uma crise nas ciências sociais no início dos anos 70. O meu ponto de cegueira nessa época, nos anos 1997, no momento eu tomei como ponto de partida esse artigo sobre epistemologia que foi publicado pela editora Vozes, é que Luhmann, nos Estados Unidos, havia começado a publicar um trabalho de direitos fundamentais que vai passar desapercebido, né? Vai passar desapercebido do sociólogo, é considerado hoje o primeiro estudo sociológico realmente sobre os direitos fundamentais, mas ele fica ali desconhecido. Em 1970, ele faz, vocês vejam a brincadeira, o Horkheimer e Adorno escreveu Dialética do Iluminismo para fazer uma crítica do pensamento tal como ele estava começando a se estruturar a partir do século XVIII, e o Luhmann vem fazer uma crítica do iluminismo sociológico, isso já nos anos 70. Então, numa outra fase, ele está anunciando algo que está começando a um outro terremoto que está acontecendo na nossa disciplina. E, em 1984, ele publica Sistemas Sociais na Alemanha, que, na verdade, é uma caixa de ferramentas. É um livro que a gente pode entrar por qualquer capítulo dentro do livro. Não tem ordem para entrar e não tem ordem para sair, não precisa ler tudo. Então, é um livro puramente conceitual e revendo, colocando em causa conceitos que estavam sendo utilizados por mim e por nós, outros sociólogos que não estavam vendo o que está aqui na coluna da esquerda, que não estavam vendo isso. Nós estamos aqui nessa panoplia de críticas que estão acontecendo. Horkheimer e Adorno. Bom, eles antecipam
Na verdade, desculpe, aqui houve um erro de ortográfico. Eles antecipam a maneira de plantear o problema, que vai ter um efeito nos anos 60. Eles dão um diagnóstico, bem rápido, eles deram um diagnóstico aqui que foi o seguinte: relações problemáticas entre os conhecimentos e o poder. Então, ele nos anuncia que poder e conhecimento não está fazendo um casamento muito harmonioso. E o problema se encontra, e é aí que está a virada deles, o problema não se encontra mais na ideologia, nos nossos erros, o problema se encontra no conhecimento que é tido por bom, no conhecimento não somente bem intencionado, mas que é tido por bom. Ora, se o erro está no conhecimento que é tido por bom, quer dizer, que não foi ainda identificado como erro, nós estamos com um problema muito sério, porque nós podemos estar achando que estamos falando um conhecimento válido, verdadeiro, autêntico, eficaz, etc., e não estamos. E, evidentemente, isso cria uma dificuldade diferente, porque quando a gente já identificou um erro, quando a gente já identificou uma ideologia, é relativamente fácil tomar distância. Mas quando a gente não identificou, aí não é. E há um problema também, eles vão anunciar, com agente das transformações. Até esse período, o grande agente de transformação estava sendo visto como a classe operária, e lá, de repente, vai explodir para diferentes formas de oprimidos, e até mesmo com Marcuse, os estudantes, como novos agentes de transformação. Então, um caos na maneira de observar e descrever o que estávamos vivendo nesse momento. Uma observação só é sempre muito difícil para qualquer observador de fazer um diagnóstico bastante preciso do contexto onde ele mesmo está ainda inserido, sem ter uma certa distância temporal para poder fazer a análise das coisas. Então, quando a gente está observando, no mesmo momento que a gente está no turbilhão, aí, então, não tem saída. As nossas observações estão muito mais suscetíveis de estarem fragilizadas. A gente pode acertar na mosca alguma coisa ali, mas vai dar muito tiro fora do alvo. E a nova tarefa que eles propõem é, então, decorticar a autodestruição da razão. Então, ele lançou um programa enorme que vai ser um programa que a Escola de Frankfurt vai seguir em parte. E tínhamos que, então, a função era de encontrar e se solidarizar com os novos agentes de transformação. Decorticar, no caso, significa esmiuçar, né? Nesse sentido. Sim, esmiuçar, né? Exatamente, esmiuçar, aprofundar, é como fazer uma autópsia da razão. Né? Os novos agentes de transformação. Então, se eu fizer... Então, nos anos 60, vão aparecer também, aí eu estou em pleno, nesse momento, eu estou me formando, né? E, ao mesmo tempo, começando a trabalhar como sociólogo e como professor. Então, nos anos 60 e 70, vão aparecer várias alternativas, vamos apresentar várias alternativas ao saber e às instituições. Então, nós temos, no sistema religioso, vai aparecer a teologia da esperança, na Alemanha, com Moltmann, a teologia da revolução, sobretudo na França, a teologia da liberação, na América Latina, a teologia preta, nos Estados Unidos. No sistema educativo, nós vamos aparecer na Inglaterra, educação alternativa, Ivan Illich, A.S. Neil, Summerhill, a educação com prática para a liberdade. Paulo Freire jogou um papel importantíssimo em toda a América Latina durante esse período. Sistema jurídico. No sistema jurídico aparecem vários movimentos alternativos. Primeiro, usos alternativos do direito. Então, começar a utilizar o direito não mais tanto na direção das classes operárias, mas na direção das classes dominantes. Não mudava muita coisa no direito, mas mudava o alvo. Critical Legal Studies, que é toda uma tradição que vai aparecer nos Estados Unidos. Os advogados radicais, grupos de advogados radicais, nos Estados Unidos também. Movimento de acesso ao direito, isso, Europa e Estados Unidos. Abolição da prisão e do direito criminal. Aí, as três grandes figuras, Thomas Mathias,
e Neil Christie no país escandinavo. Thomas Mathiesen eu nunca conheci pessoalmente. Neil Christie e Luc Rusemann, sim, todos dois. Luc Rusemann foi mesmo meu professor e amigo até a sua morte. Então, abolição da prisão, sindicato da magistratura na França, quer dizer, o sindicato da magistratura é um grupo de juízes querendo pensar uma utilização alternativa do direito. Então, explosão, essas listas não podem ser nunca completas. Nas ciências sociais, então, apareceu a Escola de Frankfurt, o neomarxismo. O neomarxismo a expressão foi utilizada para cobrir um grupo bastante variado de autores, a gente incluía aí Anthony Giddens, Bourdieu, e outros marxistas que estavam repensando o marxismo, mas já em outros termos. Houve também uma revisão da teoria marxista, por Postone, que vai aparecer no final dos anos 70. Mas esse trabalho da revisão da teoria marxista por Postone, eu não vi nessa época. Ele era um historiador canadense, isso hoje deu uma tradição na escola de Chicago, e o Postone, a diferença entre ele não era realmente um neomarxista, porque ele não estava saindo tanto do quadro marxista, ele estava um pouco como Althusser e Poulantzas tinham feito, transformar o marxismo em marxismo humanista e um marxismo anti-humanista. O que ele fez foi que ele estourou toda uma parte importante do quadro interno do marxismo, mas dentro do marxismo mesmo. Ele abre o seu artigo dizendo que ele vai fazer, o objeto dele é uma revisão interna dos principais textos marxistas. Então, ele está aí dentro mesmo. E a sociologia radical, a sociologia da dependência na América Latina, aí eu estava dentro, a sociologia preta nos Estados Unidos, as diferentes formas de feminismo, porque aí abre já uma diferença, formas de feminismo, inclusive o feminismo na criminologia, aparece com algumas personagens chaves, a Carol Smart, a Dorothy Klein, a Carol Smart na Inglaterra, a Dorothy Klein nos Estados Unidos, Marie-André Bertrand no Canadá, na sociologia feminista francesa, que foi minha professora, etc. Então, abrindo aí, sociologia dos estigmatizados, mesmo Goffman, com um livro sobre estigma, análise institucional, que começa... Então, isso é só para dar uma ideia da explosão que, de repente, acontece, né, as águas turbulentas desses anos 60, 70, na produção das ciências sociais. E o sistema médico-psiquiátrico, com a antipsiquiatria e a nova racionalidade médica. Então, Basaglia, Kurper, Langes, Sass, Foucault mesmo. Né? Então, todo um quadro, e Foucault operando em vários quadros, porque Foucault também operou na crítica da prisão. Então, alguns custos, eu vou passar rapidamente, alguns custos cognitivos dessas. Eu não posso, infelizmente, eu não posso sublinhar todo o lado interessante dessa face, eu tenho que fazer seleções, eu sou obrigado a fazer seleções, e, inclusive entre o que eu sei, imagine que eu já estou fazendo uma seleção do que eu não sei. Então, alguns custos cognitivos das desconstruções feitas nessa época, porque houve alguns custos. Nós criamos, primeiro, vários quadros analíticos sobre a forma de polaridades opostas em ciências sociais. Depois eu vou dar exemplo. Então, construtivismo versus realismo. Vou dar vários exemplos em seguida. Criamos polaridades opostas. Quer dizer que, para falar de uma polaridade, quando a gente falava de um polo, a gente estava reproduzindo ao mesmo tempo o outro. Amigo e inimigo vinham juntos, não conseguia destacar um do outro. Ideias sobre a forma, as ideias apareciam, então, sob a forma de ideias com rivais designados. Era ou isso ou aquilo, ou construtivismo ou realismo, ou macroteoria ou microteoria, etc. Ou qualitativo ou quantitativo. Pouco importa onde a gente caía numa polarização. Então, dentro das ciências sociais, quais são as figuras rivais? A lista é interminável.
né? Eu nem pretendo chegar próximo dessa lista, porque cada um de vocês vão ver, se vocês reverem essa literatura precedente, vocês vão encontrar no caminho de vocês várias oposições, onde uma forma se apresenta ela mesma por oposição à outra. Então, vou dar alguns exemplos. Primeiro, no plano epistemológico e metodológico, objetividade versus solidariedade. Isso aparece já nesse meu texto de 1997. Então, é como aqui essas distinções não são sempre pertinentes, mas são descritivas. O que tem a ver solidariedade com objetividade? Não é possível ter objetividade. O termo objetividade aqui está sendo interpretado ou visto já num sentido bem pejorativo. Não é objetivação, não é esforço para atingir a realidade. Objetividade já está vendo assim, quase como se estivesse ofendendo o autor. Esse cara é positivista. Então já está quase, porque o positivismo vai virar, a partir no período da pós-guerra, o positivismo vai virar uma espécie de bode expiatório de todos os pecados. Então, tudo que deu errado foi por causa do positivismo. E qualquer tipo de positivismo jurídico e positivismo nas ciências sociais. Então, aqui nós temos uma distinção que vai aparecer: desejo de objetividade ou desejo de solidariedade. Quando aparece desse jeito, vocês imaginem que, para nós, como observador, né, você olha assim e fala assim: o que eu vou escolher? Objetividade ou solidariedade? Aí você diz assim: eu sou um cara legal, então eu vou escolher solidariedade. Aí você deixa cair a objetividade, porque você acha que solidariedade é incompatível com objetividade. É assim que vai entrar na cabeça. E a solidariedade é o lado da distinção que está sem voz, é o lado dos oprimidos que não estamos tomando conta, é o lado de tudo que está sendo perdido. Então, solidariedade é importante. E se solidariedade se opõe à objetividade realmente, então, bye-bye para a objetividade. Mas solidariedade com quem? Nessa época também foi um caos. Solidariedade com quem? Com todos os seres vivos, animais e todos os seres humanos do planeta? Ou, por exemplo, se você é marxista, você vai estar criando um combate com o lumpenproletariado de um lado e com a burguesia do outro. O que você está fazendo? Então, com um grupo de seres vivos, na verdade, isso criou, de uma certa maneira, uma espécie de Mortal Kombat de uns contra os outros. Bom, outra distinção que apareceu na época: dogmatismo, e que vocês podem encontrar traços disso nesse texto meu da Voz, em 1997. Dogmatismo oposto à normatividade metodológica. O que é isso? A normatividade metodológica é o lado bom. O dogmatismo é o lado ruim. Do mesmo jeito que em cima, objetividade é o lado ruim, solidariedade é o lado bom. Então, a normatividade metodológica, temos aqui um texto extremamente... Esses textos todos que eu estou mencionando aqui, eu tenho que fazer essa observação para vocês, Roti, Feuerbach, eu aprendi muito com eles e eles são muito importantes. Então, essa observação crítica que eu estou fazendo não deve ser nunca lida como uma desvalorização global desses trabalhos. Eu aprendi com eles e continuo achando eles interessantes. E são trabalhos que devem ser lidos. Não é trabalho vagabundo. Então, é trabalho importante. Feuerbach escreve um livro, então, Against Method, que opõe a criatividade oprimida. Ele vê na metodologia positivista, mas em grande parte do trabalho dele está pensando mais nas ciências naturais, mas pouco importa. Eles estão vendo isso como oposição à criatividade. Então, você tem que escolher entre dogmatismo e criatividade. Aí a escolha fica fácil, você vai para o lado da criatividade. E qual é o lado da criatividade? Na criatividade significa que, em matéria de metodologia, tudo é bom. Se a gente pegasse literalmente a mensagem do Feuerbach, vocês iam fazer pesquisas de qualidade extremamente pobre. Porque para poder se liberar das normas metodológicas, precisa já ter aprendido a fazer pesquisa. Aí pode liberar. Mas se não tiver aprendido pesquisa e for tentar fazer a pesquisa dizendo que tudo é bom, não vai chegar em lugar nenhum, ou com muito pouca probabilidade de que isso aconteça. Outra oposição,
pesquisa quantitativa, pesquisa qualitativa. A pesquisa qualitativa é vista aqui como a oprimida, né? É o lado oprimido, a criatividade é o lado abandonado, a solidariedade é o lado esquecido. Então, nós estamos aqui nesse esquema do outro oprimido que está voltando, mas no plano do saber. Realismo e construtivismo. Aqui eu botei no plural, porque a quantidade de realismos é enorme, e a quantidade de construtivismo também vai ficar cada vez maior. Então, isso é um grande debate. A equipe realista, como é que foi formada essa equipe realista? Tem, primeiro, uma variedade de materialismo. Eu estava nisso. Ingênuo, mecanicista, eram os não bons, dialético, bom. Variedades de realismo, ingênuo, positivista, não bom, transcendental, gramatical, crítico, etc., 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 pode ser numerado. Tem autores que chegaram a contar 30 variedades de um, 20 variedades do outro. Cada autor criava uma variedade dentro da coisa. O que acontecia aqui frequentemente é que um autor conhecia muito bem uma posição e quase nada da outra. Então, na hora que ele pensava que ele estava ainda no construtivismo, ele já tinha embaralhado o construtivismo com o realismo há muito tempo. Formação da equipe construtivista, variedade de idealismo, também uma coisa. Ingênuo e metafísico, ninguém queria mais. Idealismo transcendental, já está bom. Variedade de construtivismo, estrito, contextual, cognitivo, sociocultural, radical, etc. Então, uma quantidade enorme disso. No plano ainda, nesse debate realismo e construtivismo, a Karen Knorr-Cetina publicou na Alemanha um artigo cujo título traduzido é Variedades de Construtivismos, numa revista muito importante, o Mundo Social, no qual ela apresentou, isso é só para dar uma ideia do cenário, porque o número de variedades de construtivismo pode variar de 3 a 6, a 9, a 10, a 12, depende do critério que cada observador vai escolher para adotar. Ela, só para mostrar um pouco o problema que isso começou a criar, e lembrem que quando eu estou falando isso, eu estou rindo um pouco de mim mesmo, porque eu estou dentro disso. Eu estou patinando dentro disso, do jeito que eu posso. Né? E, claro, tendo algumas quedas. Ela dividiu em 3 tipos de construtivismo. O que ela chamou construtivismo social. E aí ela situou, por exemplo, o trabalho de Peter Berger e Thomas Luckmann, que foi traduzido em português. Eu tenho a impressão até que pelas vozes. A construção social da realidade. O subtítulo era Um Tratado de Sociologia do Conhecimento. Olha, só para indicar, o problema desse livro do Berger e Luckmann com o construtivismo é que metade do livro é realista e metade é construtivista. Leiam atentamente, vocês vão ver, eu não posso fazer demonstração aqui. Metade realista e metade construtivista. Então, é como um copo, já está um copo meio vazio, meio cheio, né, que você escolhe um dos lados para definir o copo. Então, você diz construtivismo, mas já não é mais construtivismo no sentido próprio, já está misturado. O segundo grupo, ela chamou a teoria do construtivismo cognitivo. E aqui dentro ela colocou o pessoal, primeiro da escola de Palo Alto, nos Estados Unidos. Isso compreende, por exemplo, Václavic, compreende Gregory Bateson, e vai compreender um outro sociólogo muito importante que frequentava essa escola nessa época, Erving Goffman. Então, esses 3 autores aqui estão traficando aqui dentro. E vai colocar também Luhmann aqui dentro. Construtivismo cognitivo. No terceiro grupo, ela coloca o programa empírico do construtivismo. E aí ela coloca Garfinkel. Na verdade, ela não distingue Garfinkel e as outras etnometodologias. Ela coloca, porque o que aconteceu aqui é que o termo etnometodologia vai tomar um sentido rapidamente, mas muito rapidamente, extremamente grande, a tal ponto que, já no final dos anos 70, o Garfinkel já não queria mais ser chamado de etnometodólogo. Numa conversa que ele teve com o Sicurel, por que não queria se chamar como etnometodólogo? Porque ele estava dizendo, você não tem nada contra o fato que utilizem esse termo se gostaram do termo. Agora, só que não está designando mais o meu programa, é só isso. Então, ele ficou
propondo lá uns termos diferentes para o programa dele, que nunca passou, e ele ficou como etnometodólogo. Mas pouco importa, ela coloca aqui Garfinkel, etnometodologia e interaccionismo. Ora, para vocês terem uma ideia, quando eu escrevo, acho que em 87, eu estou num artigo de uma revista com outro etnometodólogo, ele... É claro, como o artigo dele apareceu ao mesmo tempo que o meu, eu não vi isso, né? Eu só vi depois que eu li o artigo dele, a revista tinha sido publicada. Ele já tinha começado uma crítica dizendo que a etnometodologia do Garfinkel não era construtivista. Isso depois vai com um artigo de uma socióloga etnometodóloga nos anos 2000, Anna Haus, ela vai também fazer essa crítica e mostrar que, efetivamente, publicando uma série de outros trabalhos da etnometodologia do Garfinkel, mostrando que a palavra construtivismo não era boa, porque o Garfinkel estava contra justamente o construtivismo também, porque ele achava muito próximo do pós-moderno, estava perdendo os objetos e não estava de acordo com isso. Então, aqui o debate foi enorme, enorme, enorme. Eu não posso ficar com eu só estou querendo um pouco balizar o terreno para vocês poderem perceber que nós estamos diante de um terreno extremamente complexo e extremamente difícil de poder fazer uma análise rápida, assim, detalhada. Vai também, no plano metodológico, várias outras polaridades vão aparecer. Então, as micros e macrosociologia. Grande debate na minha época. Vários livros vão aparecer com esse título. E Luhmann também vai estar participando desse livro com a Karen Knorr, com Sicurel, vai estar todo um grupo aí dentro participando disso. Lemaitre vai participar desse debate. Então, as micros são Bom, nesse período são as oprimidas, as desvalorizadas, porque os opressores são aqui o funcionalismo tradicional, Malinowski, Durkheim, Parsons, Merkel, e a teoria marxista. Weber cai um pouco num ponto cego dessa distinção, porque ninguém sabe bem onde é que vai colocar ele. Ele tem mais tendência de cair no funcionalismo, porque a expressão funcionalismo e positivismo no pós-guerra virou palavrão. Então, quando você chegava para um autor e dizia, olha, você é positivista, você é funcionalista, quer dizer que você não é bom. Então, ficou uma espécie de avaliação, não ficou mais uma descrição da teoria, ficou uma crítica do tudo que ele estava dizendo. Análise estrutural e análise processual, um outro grande debate dessa época. O Norberto Elias vai, então, sustentar a força e a necessidade, o que é muito interessante, de uma análise processual que já estava sendo feita na Escola de Chicago, porque a análise processual começou a ser desvalorizada pela análise quantitativa de variáveis e de fatores causais através de variáveis quantitativas. E também vamos ter aqui, na história, uma sociologia, então, e dentro da sociologia, uma sociologia com ou sem história da sociedade. Elias vai ajudar a ver, ao sociólogo do meu tempo, né, vai nos ajudar a ver que nós estamos produzindo, muitas vezes, uma sociologia exclusiva do tempo presente, como se os saberes precedentes, históricos, que estão atrás da gente, não tivessem tido nenhum papel no que nós estamos produzindo. Então, ele chama a atenção sobre a necessidade de não ficar... Ele não está contra a sociologia do presente. Ele só está chamando a atenção com um corte, às vezes muito radical, de que tudo parece ser novo, nunca ter existido antes, a partir do tempo presente no qual nós estamos passando. Outro grande debate da época, ator-sistema. Então, ou você está vendo o sistema, ou você está vendo o ator, e os dois parecem incompatíveis. Bom, e por aí vai, não tem jeito de fazer essa lista. Vai ter também, nesse período, uma série de batalhas de fronteira entre disciplinas do conhecimento. Então, a física contra a química. Então, a física dizendo, na verdade, a química pode desaparecer porque tudo pode ser reduzido à física. Isso até o texto do Popper dos anos 1966, até o último, o Popper já tinha saltado todas essas batalhas disciplinares, mas essa diferença entre
física e química, ele ainda estava se perguntando nesse texto se era pertinente ou se não era. Um texto publicado em 66, mas, na verdade, tinha sido já começado a ser escrito um pouco antes. Bom, biologia e ciências sociais. Aí, claro, isso já vinha desde o começo da escola, já estamos desde dos primeiros 20 anos do século XX, a antropologia americana já tinha começado uma guerra contra a entrada. Os primeiros livros de sociologia norte-americanos, a gente tinha um capítulo sobre a biologia antes de começar os capítulos sobre a sociologia, para dar uma ideia desse recorte dessa época. Isso aqui, então, vai começar uma batalha aí dentro muito interessante, com alguns textos muito importantes nesse período, biologia e ciências sociais, e aí dentro várias distinções diferentes, naturalismo, culturalismo, etc. Biologia e psicologia, claro, batalha também de fronteira. Psicologia e sociologia. Direito versus filosofia versus ciências sociais. E aqui nós criamos, e agora vai sair um artigo daqui a pouco sobre esse tema, eu chamei isso de problema do Tratado de Tordesilhas, nós vamos criar uma espécie de Tratado de Tordesilhas. E como o Tratado de Tordesilhas, vocês sabem, é uma espécie de bula papal que ninguém respeitou, foi a mesma coisa aqui. Esse Tratado de Tordesilhas dividiu as águas. Então, o valor fica para a filosofia, a norma fica para o direito e o fato fica para as ciências sociais. Quando a gente utilizava a distinção ser, dever ser, aí criava uma confusão enorme. Por quê? Eu não posso entrar nisso agora, mas por que criava? Porque a distinção dever ser compreendia ao mesmo tempo valor e norma. Então, por exemplo, se a gente fosse no direito, dava uma confusão enorme, porque o direito, quando ele criticava a filosofia, ele dizia que ele era a ciência do fato normativo. Mas quando ele queria se separar da sociologia, ele dizia que a sociologia era a ciência do fato e ele era a ciência do dever ser, que compreendia o valor que ele já tinha jogado no lixo. Então, ficou uma batalha enorme. Essa batalha foi importante. Tudo tem um lado positivo. Foi importante para a formação das disciplinas. Cada disciplina começou... Agora, criou um legado de confusão enorme que estamos ainda pagando o preço até hoje. Zimmel. Então, mas não houve só polaridades. Então, agora eu vou para o outro lado da distinção. Houve polaridades, mas não houve só polaridades. Eu desculpo, porque aqui eu estou vendo que o esquema não funcionou de maneira progressiva como eu queria. Então, não houve só polaridades. Por exemplo, tem uma metáfora do Zimmel, do Jorge Zimmel, que eu gostei muito, a ponte e a porta. Eu vou ler essa passagem. O Zimmel diz, eu estou fazendo uma tradução. O Zimmel diz assim: a imagem das coisas externas se apresenta a nós em um duplo sentido. É que a natureza pode aparecer para nós, observadores, como se tudo estivesse conectado ou como se tudo estivesse separado. Então, cada um de nós vai jogar da maneira que ele quer. Quer seja o significado imediato ou o significado simbólico, o significado corporal ou o significado espiritual, a distinção corpo-espírito. Somos em todos os momentos seres que separam o que está ligado ou que ligam o que está separado. O que o Zimmel está chamando a atenção para nós aqui é que estamos diante de um problema de observação, dos critérios utilizados para observar. Houve outras pontes nessa época. Edwin Lemaitre, nos anos 50, já tentou uma ponte entre o interaccionismo e funcionalismo, tentando conectar alguma coisa. Robert Merton, tentou uma ponte entre funcionalismo e positivismo. Esses termos, às vezes, eram confundidos. Por exemplo, dentro da análise marxista, quando eu trabalhava com marxismo, quando a gente chamava funcionalismo, o positivismo estava junto. Mas se você fosse na sociologia americana, positivismo e funcionalismo não iam junto de jeito nenhum, estavam até em guerra um com o outro. Então, os critérios podiam variar. E o próprio Merton, com os trabalhos dele sobre os estereótipos e tudo mais, também se aproximou de uma ponte entre funcionalismo e interacionismo, mas isso foi muito menos sobressaltado na literatura. Luhmann e um historiador alemão, Krakauer, vão tentar fazer pontes ou conexões entre micro e macro sociologia, entre micro e macro história. E, no caso, até micro, meso e macro, porque Luhmann vai
fazer uma distinção entre sistemas de interação face a face, seguindo Goffman e outros, de interacionismo simbólico, estudos de organizações, meso, e estudo macro, sistemas de função, sociedade, etc. Luhmann e Foucault, ponte entre sistemas e operadores. Então, já embaralhando as cartas também, que estavam sendo separadas entre ator de um lado e o sistema do outro. E aqui começa a aparecer, justamente nessa época, entre os anos final dos anos 60 e o final do século, a emergência justamente desse novo quadro epistemológico que não inclui mais debate entre realismo e construtivismo. Esse novo quadro epistêmico vai criar uma espécie, se a gente utilizasse a metáfora do Simmel, a gente tinha que falar uma metaponte e uma metaporta, porque já não está mais dentro do mesmo quadro. Bem, esse novo quadro foi um grande ponto cego meu. Eu já tinha começado a ver alguns aspectos da teoria do sistema, por exemplo, em Barrel, Yves Barrel, que era marxista francês, que já tinha nos anos 60, 70 tentado fazer ver para a esquerda francesa que a teoria do sistema não era só tecnocracia, que era crítica, que era possível aprender com a teoria dos sistemas. Bom, esse artigo que apareceu na revista Esprit en France não teve eco nessa época. Aliás, os franceses ficaram sem entender Luhmann até agora, quase recentemente. Então, retorno biográfico, e com relação a Luhmann, é curiosíssimo, né? Mesmo se a gente vai, por exemplo, aí no Brasil, quem entendeu primeiro melhor Luhmann foram os juristas, não foram os sociólogos. Porque os sociólogos, nós, da sociologia, estava com uma série de preconcepções bloqueando mesmo o acesso de leitura ao Luhmann, enquanto que muitos juristas não estavam. Então, eles tomaram um avanço na compreensão do texto com relação às produções sociológicas. Eu faço agora um breve retorno biográfico. Eu e a epistemologia e a metodologia, então, é esse texto. Nessa época, o que está acontecendo comigo? No meio desse turbilhão. Eu estou tentando fazer, primeiro, uma ponte entre qualitativo e quantitativo. Isso foi espontâneo. Por quê? Porque eu, até terminar o doutorado, não tive nenhum curso de metodologia qualitativa na Universidade, nem de Montreal, nem no Brasil. Eu tinha tido estudos de metodologia quantitativa. Tá? Então, quando eu comecei a trabalhar com a metodologia quantitativa, a partir do quantitativo, daí tem fato até curioso, o primeiro curso de qualitativo, eu vi que tinha um curso qualitativo, falei, não, tenho que aprender isso, entrei, mas não consegui resistir. Depois de 3, 4 cursos, um dos meus colegas que escreveu o livro comigo, Jean Poupart, estava nesse curso, era meu professor lá, eu disse para ele, desculpa, não dá. Não dá para mim, você tem que sair, não dá. Dessa vez não dei, fiz o meu possível, cheguei a fazer 3 observações, não sei o quê, mas não dá. Aí saí e voltei depois. Bom, então, isso mostra as barreiras que a gente enfrentava do ponto de vista cognitivo. Então, desde 82 e 97, eu comecei a ser a atrapalhar um pouco a festa do pessoal do qualitativo, porque eu comecei e nesse livro de 1997, vocês veem isso em 2 capítulos. Vocês veem isso no capítulo de epistemologia, mas também vem, talvez mais visível, no capítulo sobre Echantillon Amostra, que fui eu que escrevi. E, na verdade, era um projeto que eu devia seguir com uma das minhas colegas, Danielle Laberge, quantitativista naquela época, mas também trabalhando um pouco com qualitativo. Nós estamos fazendo um caminho um pouco semelhante, mas ela com muito mais conhecimento nessa época adquirido já de quantitativo e eu um pouco mais de qualitativo. Depois a gente lá no quantitativo vai ficar sempre mais forte, no qualitativo a gente vai ficar mais ou menos na mesma longueur. Então, pontes entre estratégias epistemológicas e metodológicas para buscar a verdade em ciências sociais, construindo uma
metodologia geral não polarizada. É um pouco o projeto desse livro de 1997. Então, aqui a questão que estava me dirigindo era como aprender a verdade sobre o mundo social. E eu estava tentando mostrar que nas ciências sociais nós estávamos tentando descobrir estratégias, maneiras, métodos, caminhos para aprender a verdade sobre o mundo social. E que aí, então, várias estratégias começaram a aparecer, que foram estratégias dessa segunda metade do século XX, embora que isso sempre um exagero, porque tem sempre alguma coisa que já estava lá antes, na primeira escola de Chicago. Então, o olhar de fora é melhor. O olhar do interior, o olhar de baixo, quer dizer, do oprimido, do sem voz, do esquecido, do underground. Teve um artigo do Becker, muito importante nessa época, Whose Side Are You On? De que lado você está? O problema desse artigo, se vocês lerem atentamente, vocês vão ver que vocês vão terminar um artigo sem saber de que lado que você tem que ficar. Mas pouco importa, a questão estava lá. E olhar do alto ficou um pouco fora do quadro, que eu não consegui visualizar nada ali que estivesse valorizando muito o olhar do alto, porque mesmo a posição positivista, o que ela estava valorizando mais era o olhar de fora, e não tanto o olhar do alto. Então, eu tentei também uma ponte entre realismo e construtivismo. Aqui teve variações entre 1979 e esse texto de 1997. Eu tentei uma ponte. Mas o que aconteceu aqui? Qual foi o esquema que a gente tinha naquela época? A gente tinha, de um lado, na formação, eu tinha sido então marcado por uma formulação, de um lado, hegeliana e marxista, e isso estava dominando. Então, nós tínhamos realismo de um lado e construtivismo do outro, que podia ser chamado também idealismo. Então, no realismo, havia uma definição de verdade que ficou muito identificada, antes de entrar na filosofia da linguagem, ficou muito identificada com o positivismo dentro das ciências sociais. Era a verdade correspondência. O too much, o meu conhecimento too much, quer dizer, ele corresponde ponto por ponto, ou quase ponto por ponto, com a realidade. E o construtivismo, bom, definições da verdade e viabilidade. Então, o movimento pragmático, várias coisas aqui, mas na versão. Teve outras variações, como o Habermas, o consenso, a intersubjetividade, a construção do consenso. Teve várias variações nesses termos. Uma que funcionou durante muito tempo nessa oposição foi o functional fit, quer dizer, a verdade e viabilidade, com essa escola da Piaget, a escola de Václavic, Gregory Bateson, e mesmo até certo ponto, mas saindo já disso, porque o Goffman, se vocês tentarem enquadrar entre construtivismo e realismo, e mesmo a expressão dialética, vocês vão ficar malucos, como eu fiquei, provavelmente dar um tiro na cabeça, porque não vai conseguir fazer operação fácil se fizer uma leitura atenta. Bom, eu estava aqui. O que eu não vi? Eu estava me situando, no primeiro artigo de 79, eu disse dialética. Foi a última, eu tenho a impressão que foi a última vez que eu caracterizei a minha posição entre realismo e construtivismo. Depois disso, eu não disse mais nem que eu era realista, nem que eu era construtivista, nem que eu era dialético. Eu não disse, mas dentro da criminologia, eu vou ser observado como construtivismo por causa das críticas que eu estava fazendo do direito criminal. Bom, o que eu não vi? O que eu não vi é que isso tudo estava dentro de um mesmo quadro. Então, o meu ponto cego assim é que a ponte que eu estava fazendo não saía do quadro. O termo Aufhebung, em alemão, é quase intraduzível, quer dizer ultrapassar, mas significa ultrapassar trazendo elementos. Em termos hegelianos clássicos, a gente tinha tese, antitese e síntese. Então, por isso que eu botei síntese aqui em cima. Mas a síntese dialética era nem um nem outro, mas
uma terceira posição que conserva elementos da tese e da antitese. Evidentemente, no começo isso me parecia claro, mas claríssimo, 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 até eu tomar consciência que eu estava no estado de confusão total. Bom, nesse texto 97, eu começo a falar de uma visão concordatária. Eu já não falo tanto de dialética, já não ouso falar tanto de dialética, porque eu já estou vendo a confusão, mas não sei sair. Então, falo de uma visão concordatária utilizando um termo do Canguilhem, que tinha utilizado com relação a uma análise que tinha feito de Gaston Bachelard num livro nos anos 55, e que eu tinha lido esse trabalho do Canguilhem no Brasil ainda. Então, o Álvaro ainda não consciente, esse conceito de ainda não consciente é um conceito de Ernest Bloch. Foi uma introdução do Lucien Pelletier que ele fez ao livro do Ernest Bloch, a tradução francesa do livro do Ernest Bloch, que é a tese de doutorado do Bloch sobre Ricoeur. O Lucien Pelletier fez uma edição crítica realmente muito interessante, e ali dentro o Lucien Pelletier, eu já vi, tem artigos traduzidos, ou pelo menos um em português, aí no Brasil. Eu não me pergunto se não foi na revista Sebrap. Bom, ele faz uma introdução. Esse conceito do Bloch, ainda não consciente, é um dos conceitos que o Bloch vai trabalhar e que eu achei interessante e que posso aplicar a mim mesmo. Então, eu ainda não estava consciente nesse artigo da emergência-presença, não sei, emergência ou presença, de um quadro epistemológico alternativo que estava sendo terminado já nessa metade do século. A conclusão, eu estou dentro ainda, nesse texto de 1997, independente de todas as coisas que eu ainda acho bonitinha dentro do texto que gosto, eu estava dentro de uma garrafa para moscas, do ponto de vista da epistemologia tradicional. Como eu não sei se vocês sabem essa metáfora que eu gosto muito do Wittgenstein no Investigações Filosóficas e retomada pelo Václavic da Escola de Paulo Walter, eu vou fazer uma apresentaçãozinha para vocês dessa garrafa, adaptando ao meu caso. Então, eu sou a mosca. Então, a metáfora clássica da garrafa para moscas. Então, nós temos uma garrafinha. Veja que essa garrafinha tem uma forma de funil na entrada. Isso é só para facilitar a entrada da mosca, tá? Porque se você botar uma garrafinha de cerveja vazia, você pode obter o mesmo resultado se por acaso uma mosca entrar. A garrafa está vazia, a mosca entra, mas ela não encontra a saída. A história curta é essa. Bom, então, a mosca entra ou nasce dentro da garrafa. No segundo momento, uma vez dentro e se sentindo desconfortável, sou eu a mosca. A única maneira para sair consiste em descobrir o quadro onde está, porque, na verdade, como isso é uma metáfora, isso é um quadro. Se eu não ver as fronteiras do quadro, eu não sei onde está, como sair, e se eu, por acaso, sair, eu não consigo nem realizar que eu saí, porque eu atravessei uma fronteira que eu não vi que era fronteira. Então, consiste em descobrir o quadro onde está e sair por onde entrou. Então, estamos aqui, você começa a se sentir desconfortável, você está buscando. Nesse artigo, eu estou buscando a saída, mas não estou vendo ainda nitidamente a fronteira. Temos um terceiro drama, que mas para ir para onde? Se ela não vê outro lugar na ciência, já estou vendo que tem vários erros aqui, né? Se ela não vê outro lugar na ciência, para onde ir? Eu preciso, para sair de uma garrafa, se eu saísse da sociologia, se eu dissesse, eu não quero mais ser sociólogo, sair da garrafa, mas também sair da sociologia. Mas se eu quiser sair da garrafa e ficar dentro das ciências sociais, para onde é que eu vou? Para onde é que eu vou? Então, ela procura saída lá onde ela não se encontra e a mosca acaba morrendo dentro da garrafa. A menos que um outro quadro esteja sendo construído ou já esteja construído e a gente descubra esse quadro e aí, então, pode escolher ficar na velha garrafinha ou trocar por outra garrafa. Passo agora rapidamente para os outros tipos de experiências nas ciências sociais. Eu já comecei a saltar aqui um pouco rápido.
Eu queria chamar para vocês, então, a atenção. Vocês estão começando agora a formação e vocês vão ver isso com os professores de vocês, até mesmo sobre essa palestra que vocês estão tendo agora. Vocês vão ver que os professores de vocês vão completar, criticar, propor outra coisa, fazer isso. Isso é a experiência da ciência. Né? E isso é extremamente importante para nós todos. Porque se todo mundo dissesse amém a tudo e só escrevesse o que está ali, nada avançaria. Então, nós temos, em primeiro lugar, o que eu vou querer chamar a atenção, a experiência do erro. A experiência do erro em ciências sociais é completamente diferente da experiência do erro nos outros sistemas sociais. Na escola, eu tenho medo do erro porque eu vou receber uma nota baixa. Na medicina, eu tenho medo do erro porque eu vou fazer um erro de diagnóstico. No direito, eu tenho medo do erro porque eu vou fazer um erro judiciário, etc, etc, etc. Na ciência, quando a gente encontra um erro, a gente tem que ficar feliz. Oba, vou poder trabalhar de novo os meus dados, vou poder encontrar uma outra saída, vou ter trabalho ainda para fazer, já pensei que agora não está interessante. Então, o erro, para nós, tem outra função. Vamos ver isso. A experiência do incompleto. Todos os sociólogos, de Marx, Durkheim, Weber, Mitt, todo mundo vai começar a sublinhar a experiência do incompleto. Não tem jeito de ter observação completa. Mesmo quando a gente usa o conceito de totalidade, a gente usa só para... Quando a gente fala, eu quero estudar o fato social total, ninguém consegue estudar o fato social total. Você pode nomear que tem um fato social total. Quero ver, na hora que você escrever, ou que você for observar, como é que você vai fazer para observar esse famoso fato social total. Ele está lá, mas ele está lá como um horizonte. Ele não está lá preenchido. Experiência da crítica autorreferencial. Na ciência, a gente faz críticas um dos outros, todo o tempo. Até um artigo que a gente faz, publica e tal. Então, a ciência, ela funciona pelo sistema de autocrítica. Ou do autor sozinho, ele mesmo, vocês quando leem uma tese, um trabalho que vocês fizeram, um negócio que vocês ficam... Eu quando leio um artigo antigo, que já legal, isso aqui, formulação não está boa, tem que mudar para essa outra. Então, na nossa própria biografia, nós encontramos o erro e a ciência encontra o erro no que nós fazemos, e às vezes, algumas vezes, falsos erros. Pensa que é erro, mas não é erro, etc. A experiência do pluralismo dos conhecimentos. Nós dependemos enormemente do conhecimento dos outros. Então, quando eu fui formado, e que alguém dizia para mim, você tem que ler tudo, todas as referências, você não pode citar nada indireto. Se você levasse a sério essa recomendação, você dava um tiro na cabeça, você não conseguia fazer mais nada. O único que podia ler tudo, tudo sobre várias disciplinas era o Quetelet, porque tinha 5 livros de estatística, 5 livros de astronomia, 5 livros de sociologia, aí dá, mas estou brincando. Mas fora isso, não tem nenhuma possibilidade de leitura completa. A gente está sempre... E Norberto Elias chamou bastante atenção para essa dependência que nós temos dos conhecimentos prévios estabelecidos, bons ou maus. Experiência da historicidade das teorias e do conhecimento. Qualquer um que faz história do saber nas ciências sociais, ou mesmo nas ciências físicas e químicas, das ciências da natureza, na psicologia, percebe que há uma história. Isto é, a verdade vai se mudando. Experiência da nossa presença nas nossas observações. Ninguém consegue observar estando ausente das próprias observações. Isso é uma verdade epistemológica que vai aparecer claramente nos anos 60. Só eu, observador X, que observo isso. Observo com o que os outros já observaram, seguramente, mas tem que passar por mim. Em outras palavras, não existe objetividade sem a presença do sujeito observador, se quiséssemos utilizar a linguagem clássica. Experiência da evolução da verdade, não tem outro jeito. Weber vai sublinhar isso, Durkheim vai sublinhar isso, Marx estava vendo isso. Não tem jeito. Não só a realidade social muda, como a aparelhagem conceitual que a gente usa para trabalhar a realidade social muda também. Então, tudo
tudo muda. Não tem jeito de não ter uma evolução no conceito de verdade. É o ponto que a experiência, essa é um pouco mais dramática, a experiência de fazer o mal quando queremos muito fazer o bem, e rapidamente. A gente quer fazer o bem para os outros, e aí, plaft. Isso aí já começou a aparecer em vários textos, de vários autores. Mesmo Popper, no livro dele sobre a sociedade aberta e seus inimigos, já estava dizendo, numa sessão qualquer lá do livro, tenho a impressão que no segundo volume, já estava dizendo, escuta, querer fazer o bem é um problema, porque cada vez que a gente quer fazer realmente muito bem e rapidamente, o que a gente faz é mal. Então é muito melhor a gente adotar uma posição um pouco diferente. O que eu tenho que fazer para fazer menos mal para os outros, em vez de ficar querendo produzir o bem? Aqui nós temos um problema gravíssimo, que é o problema da utilização do esquema de observação meios-fins. Quando a gente utiliza esse esquema meios-fins, frequentemente a gente não observa os meios. A gente presta atenção nos fins, porque os fins são bonitinhos. A gente quer fazer aquilo é bom, aquilo é legal, aquilo é interessante. Então, a gente quer observar os fins. Então, a mensagem para vocês aqui é a seguinte: cuidado com ideais de vocês. Porque se só tiverem ideais, vocês estão próximos de cair em várias armadilhas já conhecidas. Prestem atenção nos meios que vocês estão pensando utilizar, o que estão julgando que é necessário para obter os ideais que vocês querem. Em ciências humanas é extremamente importante. Então, temos aqui uma lista de 8 experiências. Vou passar rápido a relação circular entre a verdade inicial e o erro, porque eu queria sublinhar esse lado. Na ciência, nós fazemos conjecturas, hipóteses, teorias. Isso aí, às vezes, é apresentado como sinônimo, mas pode ser visto como graus de complexidade diferentes. Conjectura, quando não tem muitos dados, observações factuais. Hipótese, quando já está mais construída. Teoria, quando já está bem mais construída. E, quando nós fazemos isso, a suposição é que são verdadeiras. Bem, mas aqui dentro tem erros conceituais, erros fatuais, erros na formação de organização, da organização dos elementos, ilusão não identificados. E então, quando nós identificamos, ou quando um colega identifica, e que a gente está de acordo com a identificação, porque houve debate, aí reformulamos conjectura, hipótese, teoria. A verdade muda. Então, a verdade evolui. Para utilizar uma expressão de 2 filósofos franceses, um que eu gosto muito, Canguilhem, e Planeta, nos anos 30, a ciência funciona, em boa parte, mas não exclusivamente, por extração ou subtração do erro e confirmação de um novo verdadeiro. Quando aparece um enunciado informativo qualquer, está chovendo lá fora. A pressuposição é que é verdade. Mas, em outros conhecimentos, não se tenta validar nem testar esse enunciado. Na vida cotidiana, a gente testa. Se alguém disser está chovendo lá de fora e eu sair do lado de fora e não estiver chovendo, eu vou dizer ou você errou ou a chuva parou. Mas a ciência, então, o que ela faz é que, em boa parte, nós funcionamos em permanência, subtraindo erros, não só do que está sendo dito em alguns aspectos na sociedade, outros não interessam, não dá para cobrir, mas também entre o que nós estamos dizendo, nós mesmos, dentro da ciência. Então, nós estamos revendo autocriticamente nossas posições. A função latente do erro. Então, Canguilhem e Planeta vão nos dizer, claro, agora aqui eu vou fazer uma tradução rápida. Claro, o valor do erro é negativo, pois ninguém quer se encontrar de propósito no erro. Se não estiver querendo fazer mentira, ninguém quer se encontrar de propósito no erro. Entretanto, para a ciência, o erro, o valor negativo, não é nulo. A gente aprende com esse erro. Então, é evidente, ele vai dizer, que se o verdadeiro pudesse preceder o erro
numa ordem qualquer de estimação, nenhuma crítica científica dos julgamentos de existência não teria razão de ser. A ciência, dada logo de início e de uma vez por todas como verdade, né, não seria o que ela é efetivamente. Um lento progresso, laborioso trabalho de substituição. Substituição dos conhecimentos, aprofundamento dos conhecimentos, revisão dos conhecimentos. Então, sem modéstia, é difícil ser um bom científico. Ou, se nós somos um bom científico, é difícil ser um bom professor, porque precisamos disso para poder sustentar a posição. É por isso que vocês veem uma diferença enorme quando a ciência vai falar do Covid, do que ela pode falar ou não, ou do que o político vai falar do Covid. O político pode estar completamente certo do que ele está falando, ter certeza absoluta, não precisa testar nada, basta dizer. A ciência, para nós, a vida é um pouco mais complicada. A gente não pode funcionar desse jeito. A nossa contribuição não é aí. Então, a gente tem que fazer outra coisa. Vou dar agora, só para terminar um pouco, e vou passar para o final, a definição de verdade na ciência. Vou começar com a melhor que eu encontrei, mas eu vou tentar mostrar para vocês que isso que a gente encontra no Luhmann, a gente é capaz de encontrar retroativamente. É uma pena que isso não tive tempo de fazer isso, em todas as perspectivas teóricas, inclusive no pragmatismo. Vocês podem encontrar em Durkheim, em Weber, em Marx, em Foucault, vou mostrar, e Adam Smith, desculpe, em William James, em psicologia, dentro do pragmatismo, etc., etc. Essa definição do Luhmann é bastante interessante, foi a melhor fórmula. Então, funcionar retroativamente fica mais fácil. Luhmann vai definir a verdade como? Na ciência. Ele vai dizer, primeiro, a ciência, a verdade na ciência é diferente da verdade em outros sistemas sociais. Durkheim também vai dizer isso num livro sobre pragmatismo. A gente vai ver outras coisas. De outra maneira, com outra linguagem. Luhmann vai definir a verdade como pela unidade da diferença entre o verdadeiro e o falso. Então, a verdade é, ao mesmo tempo, verdade e erro. Ele vai dizer assim, então, traduzindo um pouco, nós chamamos verdade a unidade dessa diferença. Eu botei entre parênteses, entre parênteses, desculpe, entre verdade e não verdade. De tal maneira que, com essa terminologia a gente possa dizer que há duas verdades, sempre no conhecimento científico. Uma verdade verídica e uma verdade não verídica. Se vocês olharem Foucault, agora, de maneira completa, os dois autores chegaram a uma formulação quase que literalmente idêntica. Mas não tem nenhuma maneira de dizer que um aprendeu com o outro. Por quê? Porque Foucault deu uma conferência em 1971 na Universidade McGill, em Montreal, mas essa conferência só foi conhecida em 2011, quando o Luhmann já tinha morrido. E quando o Luhmann publicou em 1996, Foucault já tinha morrido. Então, não tem nenhum jeito de casar. Os dois chegaram por vias, isso acontece frequentemente em ciência, chegaram a caminhos convergentes, e mesmo às vezes numa linguagem extremamente semelhante, mas por vias diferentes. Foucault vai dizer também que temos duas verdades. A verdade que não é verdadeira, isto é, a verdade que é erro, mentira, ilusão, e a verdade verídica, que é a verdade liberada da verdade mentira ou da verdade falsa. Então, e ele acrescenta, e mesmo essa verdade verídica, aqui é quase impossível de traduzir, não é idêntica ao ser, ao mundo, à realidade completa. Ela não é, o que ele está querendo dizer aqui não é uma espécie de verdade metafísica que diz exatamente o que o ser é. Por quê? Ele vai acrescentar, porque nós não destruímos na ciência definitivamente a aparência das coisas. É impossível limpar tudo, porque trabalhamos com problemas extremamente complexos, o nosso conhecimento é sempre limitado, implica seleções, implica memória da gente,
implica o que a gente leu, o que a gente aprendeu, não dá. Então, para Foucault, a aparência é o elemento do não verdadeiro que acompanha a verdade que foi dita. Uma tradução livre que eu estou fazendo. Weber, e aí eu vou passar, o trabalho científico está ligado ao progresso. Uma obra de arte verdadeiramente acabada nunca será superada e nunca envelhecerá. Isso porque todo trabalho científico concluído não tem outro significado senão de levantar novas questões. Eles pedem, portanto, para ser ultrapassados e para envelhecer. Mas nas ciências, repito, não só o nosso destino, mas também o nosso objetivo comum é o de nos ver um dia ultrapassados. Quem lê Weber dizendo que ele adotou o princípio da neutralidade científica, não leu atentamente. Num outro trabalho, nesse mesmo trabalho, ele vai dar uma definição de verdade que se aproxima exatamente, mais ou menos, disso. Ele vai nos dizer, pois só é verdade científica aquela que pretende valer para todos aqueles e aquelas que querem a verdade. Então, a verdade, a gente está sempre buscando a verdade. Isso é literalmente os termos em alemão, die Wahrheit wollen. Aqueles wollen querer, Wahrheit, verdade, aqueles que querem a verdade. A gente precisa querer a verdade. Isso significa uma abertura para a crítica e uma abertura para a autocrítica. Agora concluo. Para não dizer que não houve conclusão. Eu vou começar com uma lição que eu utilizei há pouquinho num seminário de qualitativo, a lição de Sitchin. Desculpe, o time tem aqui, era maiúsculo, narrada por Adam Podgorek, que é um sociólogo polonês que ensinou aqui na Universidade de Carleton, no Quebec. Essa lição de Sitchin é a seguinte: o atleta Kwang pergunta, meu caro Sitchin, ao que o senhor atribui a precisão da flecha, a acuidade do olhar, a força do braço ou a qualidade da madeira do arco? Sitchin responde, a nada disso, meu caro Kwang. É uma simples questão de identificação estrita com o alvo. E Podgorek batizou essa lição de Simplifying Stylizations, simplificando as estilizações. Eu agora vou fazer uma adaptação para a educação nas ciências sociais. O novo pesquisador. Minha cara professora, ao que a senhora atribui a precisão e o valor de uma pesquisa ou de uma teoria? A um questionário bem construído? A uma observação etnográfica bem feita? A uma análise em profundidade de entrevistas ou documentos? A escolha da mais robusta teoria disponível ou ainda a uma boa mistura de todas as teorias? Ou a uma estratégia a partir de um olhar de baixo, de um olhar do interior ou de um olhar de fora? A resposta da professora com cabelos brancos. Não há nada disso, meu querido. É uma simples questão de identificação estrita entre as ideias, o método escolhido e o objeto de conhecimento que você construiu. Mas quando for pensar na realização dos seus ideais possíveis, busque não perder de vista a presença dos seus valores nos meios que você concebeu, que você conceber ou adotar para realizar as suas belas finalidades. No nosso campo, infelizmente, os ideais desacompanhados caem em numerosas armadilhas cognitivas e acabam fazendo o mal, acabam pensando que o mal é um caminho aceitável e louvável para obter o bem e o justo. Bom, para vocês agora, minha gente, boa caminhada. Obrigado. Obrigada, Álvaro. Obrigada. Palmas para o Álvaro. Agora seria o momento, não é? Você quer, Álvaro, que você quer talvez fechar a apresentação para a gente poder se ver mais? Eu acho que eu vou parar a gravação agora, né, para a gente poder falar e não ficar tão longo